Você já parou para pensar que o universo não é um lugar caótico, mas um sistema perfeitamente organizado, movido por leis tão precisas quanto as da gravidade? Bob Proctor costumava dizer que a diferença entre quem vive em harmonia com essas leis e quem vive em resistência a elas é o que separa a abundância da frustração. Não é sobre sorte, coincidência ou destino, é sobre consciência. O universo não escolhe quem vai prosperar e quem não vai. Ele apenas responde, e ele responde à frequência, não às palavras, não aos desejos soltos, mas à energia constante que você emite. A maioria das pessoas não entende isso. Elas pedem prosperidade enquanto vibram escassez. Elas falam de fé, mas vivem com medo. Querem receber, mas nunca estão em sintonia com o fluxo do que pedem. É por isso que Bob sempre repetia: o universo não erra. Você é quem precisa aprender a operar dentro das suas leis. Hoje, nós vamos atravessar um território que poucas pessoas realmente compreendem: as 11 leis do universo. Elas não são teorias, são códigos de funcionamento da realidade, as mesmas forças que regem o crescimento das plantas, o movimento das marés e a maneira como seus pensamentos se materializam. Quando você entende essas leis e, mais importante, vive de acordo com elas, algo muda para sempre. Você para de lutar contra a corrente e começa a fluir com ela. Sua vida entra em sincronia com oportunidades, pessoas e circunstâncias que parecem mágicas, mas na verdade são apenas consequências naturais de estar alinhado com o funcionamento do universo. A primeira lei é a lei do pensamento, e Bob Proctor dizia que ela é a semente de tudo. Cada realidade, cada resultado, cada conquista começa primeiro na mente. Tudo é criado 2 vezes, ele explicava. Primeiro na sua mente, depois no mundo físico. O que a maioria das pessoas faz é pensar em algo e depois se contradizer com medo, dúvida e palavras que anulam aquele primeiro impulso criativo. Pensam em abundância, mas logo dizem: "Ah, isso é difícil." Pensam em uma nova vida, mas alimentam a velha com os mesmos hábitos. A mente é um solo fértil, e o que você planta ali inevitavelmente germina. O problema é que a maioria das pessoas está cultivando ervas daninhas de ansiedade, limitação e vitimismo, e depois se surpreendem por colherem escassez. Bob dizia que o segredo não é pensar positivo, mas pensar com propósito e consistência, sem deixar o medo ocupar o lugar da fé. A segunda é a lei da vibração, que Bob considerava chave para todas as outras. Tudo vibra, nada está parado. Isso inclui você, seus pensamentos, suas emoções e até o dinheiro que circula no mundo. Quando ele dizia "tudo é energia", não era uma frase bonita, era ciência aplicada à vida. O universo responde à frequência que você sustenta, não ao que você fala. Por isso, não adianta repetir afirmações se a sua vibração estiver carregada de dúvida. Se você quer atrair algo diferente, precisa mudar a sua vibração, não o seu discurso. Bob sempre usava o exemplo do rádio. Se você quer ouvir a estação 105.7, precisa sintonizar nessa frequência. Não adianta girar o botão para 97.1 e esperar outro som. Com a vida é igual. A frequência da abundância existe, mas você precisa se alinhar a ela emocionalmente. E uma vez que faz isso, a energia certa encontra o caminho até você, sem esforço, sem resistência. A terceira é a lei da atração, talvez a mais conhecida, mas segundo Bob, também a mais mal compreendida. Ele dizia que as pessoas a tratam como um pedido ao universo, quando na verdade ela é uma resposta vibracional. A atração não começa no desejo, mas no estado de consciência. Você não atrai o que quer, atrai o que é. Essa frase, simples e profunda, resume a essência dessa lei. Quando você pensa em algo, emite uma vibração. Quando sente algo, amplifica essa vibração. E quando mantém isso com consistência, a realidade ao redor se reorganiza para refletir aquilo.
Bob lembrava que a lei da atração nunca está desligada, ou ela está sempre atuando, respondendo à sua frequência dominante. Se você vive em medo, atrai mais motivos para temer. Se vive em gratidão, atrai mais motivos para agradecer. Ele costumava comparar a mente a um ímã, mas um ímã que não se controla por palavras, e sim por estados emocionais sustentados. A pergunta verdadeira não é o que eu quero atrair, mas quem eu estou sendo enquanto quero isso. A quarta é a lei da causa e efeito. E para Bob, essa era a mais libertadora. Dizia, nada acontece por acaso, tudo é consequência. Cada pensamento é uma causa, cada resultado um efeito. Essa lei ensina que você é o ponto de origem daquilo que vive. Não há vítima na consciência, apenas criador. Se você observa um padrão negativo repetindo-se na sua vida, não adianta culpar o mundo. É um reflexo de causas internas que precisam ser compreendidas e substituídas. Bob insistia que, quando alguém entende essa lei, o poder volta para as próprias mãos. A vida deixa de ser uma sequência de acidentes e passa a ser um projeto consciente. Ele dizia, você quer mudar os efeitos? Mude as causas. Isso significa mudar a forma como você pensa, fala, sente e age. Porque tudo o que é emitido retorna com precisão matemática. O universo não erra o endereço da energia que você envia. A quinta é a lei da correspondência, e talvez seja uma das mais filosóficas, mas também uma das mais poderosas. Bob Proctor explicava que ela é o elo invisível entre o mundo interno e externo. E o mundo, tudo o que existe do lado de fora, é reflexo direto do que se passa dentro. Como é acima, é abaixo. Como é dentro, é fora. Essa frase, originada do Kybalion e repetida inúmeras vezes por Bob, significa que a realidade não se molda por acaso. Ela espelha o seu estado de consciência. Ele dizia que se você quer mudar a vida, não adianta tentar consertar o lado de fora. O mundo é apenas o espelho. Imagine uma pessoa olhando para um espelho e tentando mudar o reflexo com as mãos, sem mudar a expressão do rosto. É inútil. A correspondência age da mesma forma. Quando a mente muda, o reflexo do mundo inevitavelmente muda. Por isso, Bob ensinava que o primeiro trabalho de quem quer prosperar não é lutar contra as circunstâncias, mas elevar a consciência até que as circunstâncias se reorganizem. A sexta é a lei do ritmo, e Bob a descrevia como a respiração do universo. Tudo tem fluxo e refluxo. O mar avança e recua, o coração contrai e relaxa, o dia dá lugar à noite. Permanente nada é, e entender isso é libertador. Quando as pessoas não compreendem essa lei, entram em desespero nas fases baixas, acreditam que tudo acabou, que a maré não vai voltar. Bob dizia, nada permanece o tempo todo no topo, mas nada permanece o tempo todo embaixo também. Isso significa que, se você estiver consciente, poderá surfar o ritmo da vida, em vez de lutar contra ele. A sabedoria está em manter o centro, nem se exaltar demais na abundância, nem se desesperar na escassez. Ele comparava essa lei a um pêndulo. Se balançar para um lado, vai inevitavelmente voltar para o outro. E quanto mais você resiste ao movimento, mais energia desperdiça. A verdadeira maestria é aprender a fluir com o ritmo natural das coisas, sem perder o foco no propósito. A sétima é a lei da polaridade, e Bob Proctor costumava chamá-la de a lei da compreensão suprema. Tudo no universo tem dois polos, dois extremos que fazem parte da mesma essência. Não existe o quente sem o frio, o alto sem o baixo, o sucesso sem o fracasso, o bem sem o mal. Eles são manifestações diferentes da mesma energia. E isso muda tudo, porque significa que toda situação contém em si o seu oposto em potencial. Bob explicava que, quando você entende essa lei, a vida deixa de ser uma luta contra o negativo e passa a ser um exercício de escolha consciente sobre
escolhe qual polo você vai dar atenção. Ele dizia, se há escuridão, é porque há luz em algum lugar. O trabalho é virar a direção da mente até enxergá-la. Quando você enfrenta um momento difícil, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte, qual é o outro polo dessa situação que ainda não estou enxergando? Esse simples deslocamento mental muda completamente a vibração. Bob adorava citar o exemplo do termômetro. Ele mostra frio e calor, mas é o mesmo instrumento. Assim é a consciência humana, capaz de perceber dor e crescimento, escassez e abundância. Mas é você quem escolhe onde se posicionar. A polaridade é uma oportunidade disfarçada. Onde há problema, há solução. Onde há limitação, há expansão. E quando você aprende a enxergar os dois lados da moeda, nunca mais se sente refém das circunstâncias. A oitava é a lei do gênero, e Bob a descrevia como o princípio da criação em movimento. Tudo tem um aspecto masculino e feminino, não em termos de homem e mulher, mas de energia. A energia masculina é a da ação, decisão, direção. A feminina é a da intuição, receptividade, imaginação. Nada no universo se manifesta sem o equilíbrio dessas duas forças. Bob dizia que muitas pessoas vivem em desequilíbrio porque agem demais sem escutar a própria intuição ou sonham demais sem tomar ação. A verdadeira manifestação acontece quando as duas naturezas operam em harmonia. Ele explicava isso de forma brilhante. O pensamento é a semente feminina. A ação é o princípio masculino. Quando você une os dois, a ideia se torna vida. Essa lei também mostra por que forçar resultados não funciona. Porque agir sem é como plantar uma semente em solo seco. A energia masculina move, mas é a feminina que dá direção. Por isso, Bob insistia em momentos de silêncio, de meditação e de clareza antes da ação. Ele dizia que a intuição é o idioma da alma e que quando ela fala, o universo já preparou o caminho. Assim como na natureza, onde tudo nasce do equilíbrio entre o impulso e a gestação, os seus sonhos também precisam de tempo, nutrição e ritmo. Entender isso é compreender que o universo não está contra você. Ele está apenas esperando o seu estado interno se alinhar ao que você pede. A nona é a lei da perpétua transmutação da energia. E Bob Proctor a descrevia como o coração da transformação pessoal. Ele dizia que nada se perde, tudo se transforma. E essa verdade vale tanto para a matéria quanto para a mente humana. Cada pensamento de medo, raiva ou escassez é uma forma de energia e pode ser transmutada em coragem, confiança e prosperidade. A energia negativa não precisa ser negada, nem ignorada, mas redirecionada. Bob costumava contar que, quando se sentia travado em algum projeto, ele não tentava fugir da sensação. Em vez disso, mudava a atenção, começava a estudar, a escrever ou a ajudar alguém. Ele dizia, movimento gera energia e energia transforma o que você sente. Essa lei explica por que pessoas inspiradas parecem ter uma força invisível. Elas aprenderam a converter pensamentos em ação e ações em novos estados mentais. É como uma espiral ascendente. A energia que você eleva dentro de si altera o que acontece fora de você. Bob lembrava que até a tristeza pode se tornar um canal de expansão se você permitir que ela te ensine algo. A diferença entre quem cresce e quem se afunda está na decisão de transformar a energia em vez de ser controlado por ela. Quando você muda a direção da atenção, muda também a direção do fluxo energético que te rodeia. A décima é a lei da relatividade e ela nos ensina a arte da perspectiva. Tudo na vida é relativo. Nada tem valor absoluto até que você o compare com algo. Bob explicava que as pessoas sofrem não pelo que vivem, mas pela maneira como interpretam o que vivem. Um desafio pode parecer insuportável quando você olha para ele isoladamente, mas se comparado a algo maior que já superou, ele se torna administrável. A lei da relatividade diz: não existem problemas, existem oportunidades de crescimento dentro de contextos diferentes. Ele costumava contar que quando estava começando e tinha dívidas
dívidas impagáveis. Ao invés de reclamar, decidiu estudar pessoas que haviam superado situações piores. Essa simples comparação mudou sua vibração e o problema se tornou combustível para o crescimento. Ele dizia: o problema não é o problema é o ponto de vista. Se você muda a perspectiva, muda a emoção. Se muda a emoção, muda a frequência. E quando muda a frequência, o problema desaparece. Essa é a beleza dessa lei. Ela mostra que a realidade é neutra e quem dá o tom é você. A 11ª, Bob Proctor chamava de lei do equilíbrio. É uma das mais sutis, mas também uma das mais transformadoras. Ele dizia que o universo é autossustentável e sempre busca harmonia. Nenhuma energia permanece em excesso ou em escassez por muito tempo. Ela sempre encontra um ponto de ajuste. Essa lei explica por que momentos de crise muitas vezes antecedem períodos de crescimento. Quando você está desalinhado, seja emocional, financeiro ou espiritualmente, a vida começa a enviar sinais para restaurar o equilíbrio. Bob lembrava que o sofrimento raramente é punição, é convite à correção de rota. Ele contava que a maioria das pessoas quer sucesso, mas sem o peso da responsabilidade. Quer liberdade, mas foge da disciplina. E é aí que o desequilíbrio começa. A harmonia não nasce da ausência de contraste, e sim da integração dos opostos. A vida é feita de ciclos, e quando você entende essa lei, para de resistir à oscilação natural da existência. O segredo, segundo Bob, é permanecer centrado, propósito, não nos extremos. Ele dizia: o universo se ajusta quando você se ajusta. Ou seja, tudo volta ao equilíbrio quando você volta à consciência. O desequilíbrio externo é apenas o reflexo de um desalinhamento interno. E quando você se reencontra, tudo à sua volta se realinha. Já a lei do dar e receber é, segundo Bob, a ponte mais direta entre o mundo físico e o espiritual. Ele dizia: você só pode reter aquilo que está disposto a liberar. Essa lei mostra que a prosperidade é um fluxo contínuo e que quando você tenta segurá-la, ela se estagna. Assim como a água parada apodrece, a energia da abundância precisa circular. Dar não significa perder, significa ativar o movimento. Bob sempre contava histórias de pessoas que, mesmo com pouco, decidiram ajudar outras e pouco tempo depois viram sua própria vida mudar de forma inesperada. Ele afirmava que a generosidade é uma forma elevada de fé, porque demonstra confiança no fluxo da vida. O ato de dar, quando feito com intenção pura, envia uma mensagem vibracional de abundância, e essa mensagem sempre retorna multiplicada. A vida, dizia Bob, é um espelho que devolve aquilo que você projeta. Quando você dá amor, recebe amor. Quando oferece tempo, recebe oportunidades. Quando contribui para o crescimento dos outros, o universo conspira para expandir o seu. Bob Proctor dizia que conhecer as leis do universo é como aprender a operar uma máquina invisível que sempre esteve trabalhando a seu favor. A diferença é que agora você passa a operar com consciência. Ele lembrava que essas leis não são teóricas, são exatas, imutáveis e respondem a todo pensamento, emoção e ação. O problema é que a maioria das pessoas vive reagindo, sem perceber que está criando o próprio cenário. Quando ele falava sobre aplicar essas leis na vida prática, costumava dizer: você não precisa fazer o universo funcionar, ele já funciona, precisa apenas se alinhar. E esse alinhamento começa dentro da mente. Ao acordar, Bob recomendava observar o primeiro pensamento do dia. Ele acreditava que o estado mental das primeiras horas da manhã define a frequência do resto do dia. Por isso, insistia em rituais simples: silêncio, gratidão e visualização. A mente não é um depósito de preocupações, dizia ele, é uma fábrica de realidades. Assim, ao agradecer antes de pedir e visualizar antes de agir, você começa a direcionar o fluxo universal em seu favor. Ele também dizia que as leis funcionam em conjunto, como engrenagens. A lei da vibração sustenta a da atração. A da polaridade equilibra a do ritmo. A do dar e receber mantém o fluxo do equilíbrio. Quando uma está em harmonia, todas as outras fluem.
bem. É por isso que quem domina essas leis parece ter uma espécie de magnetismo natural. O sucesso, o amor e as oportunidades começam a se aproximar, não por sorte, mas por sintonia. Mas Bob também advertia: saber não é suficiente. Ele repetia: conhecimento sem ação é apenas potencial não utilizado. E é aqui que o propósito... Ele explicava que o universo não se move em direção ao que você deseja, e sim em direção ao que você decide. Desejar é pedir, decidir é comandar. A mente indecisa emite vibrações contraditórias. Um dia quer, no outro duvida, e o universo responde com resultados igualmente instáveis. Bob acreditava que propósito é o eixo que alinha todas as leis. É o campo de força que mantém sua frequência estável, mesmo quando o mundo balança. Quando você vive com propósito, cada ação se torna coerente, cada obstáculo deixa de ser inimigo. Ele dizia: você não está aqui para sobreviver, está aqui para expressar a grandeza que o universo colocou em você. Essa era sua forma de resumir o poder do alinhamento. Quando a mente, o coração e a ação vibram em uma única direção, a realidade não tem escolha senão obedecer. Bob Proctor costumava dizer que a persistência é a prova final de fé. Ele explicava que, depois que você aprende as leis e começa a colocá-las em prática, o universo testa a sua consistência vibracional. Esses testes não são castigos, são filtros que separam o desejo superficial da convicção profunda. Você só manifesta o que sustenta, mesmo quando nada parece funcionar, dizia ele. Essa é a persistência vibracional. Continuar vibrando na frequência da conquista, mesmo quando a aparência mostra o oposto. Ele lembrava que muitos desistem justamente no ponto em que o invisível está prestes a se tornar visível. É o momento em que a realidade antiga tenta puxar você de volta. As contas aumentam, os planos atrasam, as pessoas duvidam e a mente tenta ceder. Mas é exatamente aí que a lei da vibração exige sua prova. Quando o teste chega, dizia Bob, você não precisa lutar, precisa permanecer. Permanecer em paz, permanecer na fé, permanecer consciente de que tudo o que você pensa está sendo registrado no campo universal. Ele comparava o processo a uma semente que, antes de romper a terra e florescer, enfrenta a maior pressão no subsolo. O que destrói muito não é a dificuldade, mas o esquecimento da lei. O universo nunca erra o tempo. A sua vibração precisa amadurecer para que o que é seu se manifeste de forma estável. Se você não estiver preparado para sustentar o sucesso, ele se transforma em peso. É por isso que Bob ensinava: o atraso não é negação, é lapidação. E era aqui que ele fazia uma das suas reflexões mais poderosas. A diferença entre querer e ser. Querer algo coloca você na vibração da falta, porque o ato de desejar pressupõe que ainda não tem. Ser, ao contrário, coloca você na vibração da posse. Você age, pensa e sente como se já fosse. É isso que o universo entende. Você não atrai o que quer, atrai o que é, repetia Bob com ênfase. Ele contava que quando começou a estudar essas leis, ainda morava em um pequeno apartamento em Toronto e ganhava pouco. Mas todos os dias ele se vestia, se comportava e pensava como um homem rico. Ele dizia: não porque eu fingia, mas porque eu já estava me tornando. Essa diferença é o divisor entre a ilusão e a manifestação. Quando a mente entra na frequência do ser, o mundo físico apenas acompanha. Essa é a forma mais elevada de persistência. Não a de quem luta para conquistar, mas a de quem mantém a vibração de quem já conquistou. Bob Proctor encerrava muitas de suas palestras dizendo que viver de acordo com as leis do universo é mais do que um ato de disciplina, é um ato de amor próprio. Ele acreditava que a consciência é o ponto mais alto da evolução humana e que quem entende as leis deixa de culpar o acaso. Nada acontece para você, tudo acontece através de você, dizia. Quando o indivíduo desperta para essa percepção, a vida deixa de ser uma sequência de imprevistos e se torna uma obra
obra que ele mesmo está esculpindo. Bob ensinava que viver conscientemente é agir em harmonia com a energia universal. Não forçar, mas fluir com propósito. Isso não significa passividade, significa confiança inteligente. É reconhecer que o universo responde à frequência, não à força. Quanto mais você tenta controlar, mais bloqueia. Quanto mais você confia, mais as peças se encaixam. E essa confiança nasce do entendimento de que as leis estão sempre a seu favor, mesmo quando parecem estar contra. Ele dizia: quando você entende as leis, até o caos começa a fazer sentido. Para Bob, esse entendimento era o verdadeiro despertar espiritual. Ele afirmava que o sucesso, o amor, o dinheiro ou a saúde não são metas finais, mas expressões do alinhamento. O universo é neutro, ele apenas replica a vibração dominante que você mantém. É por isso que ele repetia tanto: o que está dentro cria o que está fora. Seu convite final era sempre o mesmo: desperte, observe seus pensamentos, vibre com propósito e haja com consciência. Porque o universo não recompensa o esforço cego, recompensa a coerência vibracional. Ele terminava dizendo: você não está aqui para aprender sobre o poder, você é o poder. Essas palavras ecoam até hoje em milhões de pessoas, lembrando que a verdadeira sabedoria não é mudar o mundo, mas mudar a própria vibração. Quando isso acontece, tudo ao redor muda também.